Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos já início ao nosso conteúdo de história falando sobre a origem do ser humano. Na aula passada nós estudamos que a origem do ser humano ela pode ser vista através de várias teorias, várias hipóteses, seja da teoria criacionista, que acredita que a humanidade foi criada através de um Deus, foi criada por um Deus, ou então a partir da teoria evolucionista, que afirma que nós fomos criados. O ser humano, ele foi criado então através de vidas que existiam no oceano, vidas primitivas, e que nós fomos passando por mudanças ao longo do tempo, através de um processo chamado de seleção natural, na qual as pessoas se adaptam a um determinado lugar, sofrem mudanças e assim se diferenciaram. A teoria evolucionista, todo mundo se lembra que ela afirma que nós, seres humanos, descendemos de um ser semelhante ao macaco. Nós não nascemos a partir de um macaco, mas essa teoria ela afirma que o macaco e o ser humano tiveram o mesmo antepassado comum, o mesmo ancestral. Nós temos aí um slide falando sobre a origem do ser humano. Veja. Bom, quando a gente fala sobre a origem do ser humano, nós vamos ter então nos fazer várias perguntas. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E existem diferentes tipos de respostas. A gente viu que existe a teoria sobre a teoria criacionista, a teoria evolucionista, que a gente viu na aula passada. Essas teorias elas falaram então sobre o surgimento da humanidade, como nós vimos na aula passada, e a gente vai estudar um pouquinho mais adiante hoje, porque a gente viu isso na aula passada. A teoria evolucionista, teoria criacionista, diz que nós fomos criados por um Deus, feito à sua imagem e semelhança. E a teoria evolucionista, ela afirma, criada pelo cientista chamado Charles Darwin, afirma que o homem e o macaco têm o mesmo antepassado, o mesmo ancestral comum, que nós fomos criados a partir dele. Ele deu origem ao macaco e deu origem ao ser humano. Aqui nós vamos estudar então um pouco sobre a origem do ser humano, literalmente. Há muitos anos, nós vamos ver que há tantos anos que nem você e nem eu, ninguém sabe exatamente quando o mundo ele testemunhou o surgimento de um novo ser. Este novo ser, durante alguns milhares de anos, foi sofrendo mudanças, tanto no corpo como no comportamento, até se chegar ao que nós somos hoje. Nós vamos ver que a origem do ser humano ela é aproximadamente 4 milhões de anos atrás. E a gente vê que, de acordo com a ciência, o ser humano ele não surgiu da forma que nós somos hoje. Ele foi passando por mudanças ao longo do tempo. Nós temos a primeira espécie de ser humano, é chamada de Australopithecus. Em seguida tivemos o Homo habilis, em seguida tivemos o Homo erectus, depois o Homo neandertal e em seguida chegamos à nossa espécie há aproximadamente 300 mil anos atrás, que é o Homo sapiens. Nós temos aí a origem da humanidade e como se deu a transformação do ser humano ao longo do tempo. Nós vamos dizer que, de acordo com os esqueletos mais antigos da humanidade que foram encontrados, há cerca de 20 milhões de anos, há cerca de 20 milhões de anos atrás na África, o clima ele começou a passar por mudanças, a paisagem também mudou e a gente vê então que o clima ele se tornou mais seco e principalmente a floresta foi dando origem à savana, que é o tipo de vegetação que existe na África. Nós vamos dizer que a África é o berço da humanidade. Por que o berço da humanidade? Porque lá existem os ossos mais antigos da humanidade que foram encontrados naquele local. Então existe uma possibilidade de que foi na África que o ser humano ele surgiu, que ele apareceu e que ele surgiu pela primeira vez. Por isso que a África é chamada de berço da humanidade. A gente vai observar que após uma longa evolução, que se iniciou há cerca de 1 milhão de anos atrás, os descendentes dos primeiros hominídeos
que foi uma das primeiras espécies de ser humano, se espalhou pela África, pela Ásia e também pelo continente europeu. Aqui nós temos a evolução do ser humano. Nós vamos ver que o ser humano ele evoluiu, ou seja, ele mudou, tanto fisicamente como também o seu comportamento mudou. A gente vê que antes ele não era bípede, ele não andava de pé. A gente vê que ele andava com as mãos próximo ao chão. Depois ele teve uma postura ereta, uma postura reta. E aqui nós vamos ter as primeiras origens dos tipos de seres humanos, seres vivos. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a evolução do ser humano, os hominídeos. O hominídeo é a família biológica de que todos os seres humanos partiram. Nós temos aqui o esqueleto mais antigo do mundo, que foi encontrado na África. A primeira espécie do ser humano encontrado foi o Australopithecus, que surgiu aproximadamente 3 milhões de anos atrás. Quando a gente começa a estudar, a falar sobre a origem da humanidade, nós vamos observar que essa origem ela vai surgir a partir de tudo de uma espécie de ser humano que eram chamados hominídeos. Era um ser bem parecido com o macaco. E a partir desses seres foi que surgiram os primeiros seres vivos. O primeiro ser vivo, de acordo com a ciência, partindo da família dos hominídeos, que era um grupo de seres que deram origem aos seres humanos, e foram a partir desses hominídeos que foram surgindo vários tipos de seres humanos diferentes. Desses hominídeos, que é a família da qual nós fazemos parte, que eram seres pequenininhos que vivem em árvores, surgiu a primeira espécie de ser humano, que foi o Australopithecus. Nós vamos ver que eles tinham aproximadamente 30 quilos, 1 metro de altura, caminhavam já de uma postura ereta, reta. O cérebro deles era pequeno, de 400 centímetros cúbicos, e viviam na África. O esqueleto mais antigo da humanidade é dessa mulher, que era chamado de Lucy. Foi o nome que ela recebeu dos cientistas. E ela tem aproximadamente 3 milhões de anos atrás. Nós vamos ver aí, por exemplo, há 4 milhões de anos atrás foi quando surgiu a humanidade, com o Australopithecus. Depois foi passando por mudanças. Nós vamos ver aqui os Australopithecus, como é que eles sobreviviam. Esses Australopithecus viviam na África. A palavra Australopithecus significa macaco do sul, porque eles viviam no sul da África e tinham características parecidas com o macaco. Surgiu há 4 milhões de anos atrás. Tinham dentes fortes, o cérebro ele era pequeno, de 570 centímetros cúbicos, se alimentava de vegetais, gramíneas, raízes e frutas. Vamos ver que há 2 milhões de anos atrás, a nossa família, a família que deu origem ao ser humano, que são os hominídeos, se dividiram em duas. Os Australopithecus, que é a primeira espécie de ser humano, e depois eles deram origem ao gênero Homo, a outra família de ser humano, que aí sim foi que eles realmente começaram a se modificar. Os Australopithecus vão se desaparecerem por não se adaptarem ao meio ambiente e surgiu novos seres humanos, que são chamados de Homo habilis. O Homo habilis será a segunda espécie de gênero humano que sumiu, da espécie humana que surgiu. O Homo habilis surgiu há 2 milhões de anos atrás. Ele é chamado de Homo habilis porque habilis significa habilidoso. Nós vamos dizer que essa foi a primeira espécie a criar objetos de pedra para cortar os alimentos vegetais e também cortar carnes. Então ele fabricava objetos, por isso que ele era chamado de homem habilidoso. Se alimentava de vegetais e carne, tinha um cérebro médio, um cérebro ainda pequeno, tinha um cérebro ainda pequeno, 700 centímetros cúbicos, uma altura de 1,40 m, uma postura reta e o polegar opositor. Vivia na região leste da África. Depois a gente vê que Homo habilis aí significa homem habilidoso, porque ele foi o primeiro a fazer objetos de pedra e madeira. Em seguida vamos ter aí o Homo erectus. O Homo erectus, o próprio nome já diz, Homo erectus porque ele foi uma das primeiras espécies a se posicionar, a andar realmente de forma reta, como nós andamos de pé, com a coluna reta. A gente vê aí, por exemplo,
que o Homo erectus ele surgiu aproximadamente 1,5 milhões de anos atrás. E ele tem grande importância. Ele fazia objetos de pedra, foi ele que descobriu o fogo e começou. E a descoberta do fogo tem grande importância para afastar animais perigosos, para cozinhar e também para se aquecer do frio. Nós vamos ver que o cérebro dele já é médio, nós vamos dizer que ele tem uma altura de 1,60 m, ele começou a ter uma linguagem e a gente vê que ele também caçava animais e ele foi a primeira espécie a sair da África e ir para outros continentes, da Ásia e Europa. Vamos ver que o fogo ele tem uma grande importância quando foi descoberto pelo Homo erectus. Cozinhar, produzir luz e calor, manter os animais afastados, endurecer instrumentos, desenvolver uma linguagem e também promover a socialização entre a comunidade. Em seguida vamos ter o Homo neandertal. O Homo neandertal surgiu em uma região fria, lá do território europeu, onde hoje nós temos a cidade de Neander, na Alemanha, e a gente vê que ele surgiu há aproximadamente 135 anos atrás, vivia em cavernas na Alemanha. A gente vê que eles viviam em grupos de 20 a 30 pessoas, viviam em regiões da Europa, Ásia e Oriente, tinham uma altura de 1,67 m e tinha um cérebro grande já. A gente vê que esse homem neandertal, ele tinha uma linguagem falada como nós. Claro que ainda não era exatamente clara, mas eles conseguiam falar. Cuidavam de idosos e praticavam também rituais de sepultamento. Foram eles que começaram a enterrar pessoas, os seus entes queridos. Aí nós temos imagens de como é que eles enterravam, colocavam pedras em cima, colocavam flores, adornos e utensílios e alimentos que indicavam também a crença na vida após a morte, certo? Colocavam alimentos e objetos. Em seguida, de 200 a 100 mil anos atrás, surgiu o homem moderno, que vai ser a evolução, vai ser então a espécie mais evoluída da família dos hominídeos. Os hominídeos é a família que deu origem ao ser humano, certo? Esses hominídeos, aliás, serão, como eu disse logo no início, os hominídeos é a família na qual os seres vivos surgiram a partir dela. E a partir desses hominídeos, que são os primeiros seres vivos, que eram pessoas que viviam nas árvores, se alimentavam de graminhas, foram eles que surgiram as espécies humanas. Os Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, o Homo neandertal, e agora a gente vê que vai surgir a evolução, o tipo de ser humano mais evoluído que surgiu, que foi a última espécie da humanidade, que são chamados de Homo sapiens. São eles que surgiram há cerca de 100 mil anos atrás. Eles desenvolveram a fala, a pintura, a escultura, desenvolveram também a fabricação do fogo. Claro que quem descobriu o fogo e começou a utilizar foi o Homo erectus. O Homo sapiens ele começou então a criar e apenas a desenvolver realmente o fogo como a gente utiliza hoje. Olha, mas se alguma questão perguntar, quem descobriu o fogo? Foi o Homo erectus. A gente tem aí a espécie mais evoluída da humanidade, que é a nossa espécie. A partir desse momento, a gente não sofreu mais de uma mudança física. Desde essa época de 100 mil anos atrás, nós somos da mesma forma. A espécie a qual pertencemos é o Homo sapiens sapiens, que fabrica vários objetos, pedra, osso, desenvolveu também a zagaia e o propulsor para lutarem também e para caçarem. O cérebro é grande, de 1.500 centímetros cúbicos, produziu obras de artes como pinturas, rupestres e esculturas e se originou na África e se espalhou por todos os continentes. A gente veio aí objetos fabricados pelos Homo sapiens, as obras de artes feitas pelo homem na pré-história, chamadas de pinturas rupestres. Vamos ver aí como foi a evolução do ser humano ao longo do tempo.